Bom dia a todos. Agora sim, vamos iniciando o nosso webinar, mais um webinar dessa semana. Essa semana nós tivemos temas bem interessantes, né? Falamos sobre a nova funcionalidade do designer, com o cálculo do retorno do investimento, né? As análises financeiras. Também comentamos sobre os medidores de energia, né? Algumas dicas de aplicação e também configuração. E hoje, para fechar com chave de ouro, a gente vai falar sobre o novo sistema de alertas. Então, é um tema bem bacana, o pessoal tem pedido, a gente vai apresentar. O intuito dessa apresentação é a gente dar uma visão geral, né, sobre o novo sistema de alertas. Talvez você já tenha visto, mas não tenha identificado todas as características, ou talvez ainda não tenha migrado para o novo sistema. Então, essa aqui é a oportunidade da gente alinhar, né, o que, que motivou a Solaria a alterar os sistemas de alerta, aprimorar esse sistema, e como você pode utilizar isso ao seu favor, né, ao favor da sua empresa, do seu departamento de serviços. Legal? Então, perfeito. Antes de iniciar, a gente sempre tem novos colegas aqui ingressando nos webinários, então é importante apresentar quem é a SolarEdge. Então, caso ainda não conheça, a SolarEdge ela é fabricante israelense de otimizadores de potência, inversores residenciais e comerciais. Também desenvolve a plataforma de monitoramento integrada a toda a solução, né? Então, uma solução inovadora da SolarEdge com aplicação de otimizadores. A SolarEdge também é o maior fabricante de inversores monofásicos do mercado residencial do mundo, tá? Em relação ao faturamento, aqui embaixo tem a referência do estudo. E o terceiro maior fabricante de inversores comerciais do mundo. Quem já conhece nossa tecnologia sabe que os inversores são inversores simplificados e os otimizadores que fazem o papel, né, de otimização, de pegar o melhor ponto de performance do sistema e operar em conjunto com tensão fixa nos inversores. Essa solução, essas características trazem diversas vantagens competitivas e benefícios para o projeto, né? Então a gente está falando aí de monitoramento avançado. Agora você vai ter informações a nível de módulo, vai ter segurança aprimorada, né? Então os otimizadores, quando não estão em operação, eles têm 1 volt de tensão na saída, trazendo segurança para quem está instalando, para quem está no local da instalação ou no eventual problema que possa acontecer no local, ele vai estar sempre seguro com nossa solução. Também vai ser mais flexível o seu projeto, então vai trazer essa flexibilidade na hora de dimensionar, expandir o seu sistema, vai gerar mais energia, né? Com os otimizadores você vai pegar o melhor ponto de performance de cada módulo, né, a nível de módulo, e também não vai sofrer impactos externos ou impactos devido a danos em módulos ou qualquer outro tipo de obstrução que possa acontecer. E mais tranquilidade para o cliente, com uma garantia mais longa, né? E também a gente vai falar sobre o sistema de alertas que vai também auxiliar nessa questão aqui de dar tranquilidade, né, para o seu cliente saber que você está dando suporte para ele de acordo com, independente do que aconteça no sistema. Antes da gente iniciar, só apresentar nosso time aqui do Brasil, dedicado. A gente tem nosso gerente regional da América Latina, que é o Tomer Corém. Aqui tem os contatos dele. Na parte de baixo aqui, né, eu que estou apresentando para vocês, sou Maurício Ritter, junto com esse time de craques aí, né, o Ronilson de Souza, Rafael Pérez, o Eduardo Santos e o Denilson Tinin, que o pessoal já deve conhecer aí no mercado, está no dia a dia auxiliando todo mundo a melhor aplicação dos produtos e em geral. Da parte comercial também, 2 feras aí, Juliano Pereira e Gilberto Camargo, que está sempre em contato com o pessoal, né? O Juliano fica na região sul, o Gilberto fica na região central, e em conjunto com o Tomer, eles atendem todo o Brasil. Então fiquem à vontade, aqui tem os contatos e também o nosso número do 0800. Então, nossa central de atendimento de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, nosso time está à disposição. Então, qualquer dúvida que ficar, tanto referente às apresentações que a gente fez essa semana, ou algum eventual problema, ou ajuda, né, num projeto, fica à vontade de contactar a gente no 0800 que a gente vai estar lá para te auxiliar. E os grupos do WhatsApp, né? A gente tem diversos grupos. A ideia dos grupos é o pessoal trocar experiência, se ajudar, ficar antenado nas novidades. Então, recomendo também sempre acessar os grupos. Caso você ainda não esteja em algum grupo, entre em contato com o pessoal aqui, algum desses números, e eles vão te adicionar. Legal. Então, quando a gente está falando do sistema de alertas da SolarEdge, a gente está falando, na verdade, visibilidade em tempo real do status de todos os seus sistemas. Então, ele vai te auxiliar você ver de forma rápida e confiável o que está acontecendo, né? E analisar essas falhas. Então, esse serviço ele permite que você seja proativo. Então, você vai se planejar, né, para você atender o cliente, minimizando então o tempo de planta parada. Então, é importante a gente ter um sistema de alertas que a gente consiga gerenciar e interpretar,
né? Com o SolarEdge agora você vai ter mais informações, então você tem toda a informação a nível de módulo, não só a nível de inversor, o que permite mais parâmetros de comparação. Então, módulos que estão em orientações iguais, inclinações iguais do mesmo fabricante, eles têm que ser próximos, caso não tenha nenhuma obstrução ou uma sombra, algo do tipo. Então você tem um parâmetro já de comparação e você consegue atuar antes que isso se torne um problema maior ou que possa impactar toda a string ou até o próprio inversor. Então isso permite esse serviço proativo e é interessante conhecer as ferramentas e utilizar da melhor forma. Isso vai permitir o sistema de alertas que você realize então de forma mais eficiente e gerencie os sistemas, né, através de uma visualização centralizada. Então, através de uma página, você vai ter todos os seus sistemas. A gente vai mostrar isso mais à frente, a lista, como fica, mas é uma única página que você consegue identificar e você pode filtrar por critérios também. Então, facilita bastante não ter que entrar em um sistema para verificar o que está acontecendo. Então, você vai economizar tempo também configurando. Você vai verificar que esse novo sistema de gerenciamento a gente consegue fazer configurações em massa, né, que eles chamam, que é quando você simplesmente configura uma vez e depois simplesmente atribui essa configuração aos sites ou sistemas que você quer aplicar. Você vai poder também identificar de forma fácil quais são os problemas, porque você vai ver, né, aquela indicação e tem alguns recursos que vão te auxiliar, que a gente vai ver mais à frente. E vai poder resolver problemas de forma mais independente, porque vão ser dadas algumas sugestões na resolução do problema, tá? Então, ficou bem bacana. Esses aqui são os pilares, né, desse novo sistema de alertas. Quem já conhecia ou quem já trabalhava com SolarEdge sabe como era o sistema de alertas. Então, antes, o sistema de alertas ele era baseado em severidade. Então, ele te indicava, por exemplo, a exclamação, que é esse primeiro que a gente está vendo em cima aqui na imagem. Ele te indicava, deixa eu colocar aqui ele te indicava essa indicação para dizer que foi algo crítico. Você que definia, né, de acordo com as indicações, qual o símbolo que você gostaria de ver. Essa indicação significava que não tinha conexão com Wi-Fi, ou não teve, né, pode até ter voltado, mas ele mantém o alerta. E essa indicação da bandeirinha é um problema menos grave. Então, por exemplo, um otimizador que não está comunicando, ou um módulo que apresentou falha, ou uma diferença de geração entre otimizadores, por exemplo. Então, você poderia definir alguns parâmetros e teria alguns símbolos. Porém, ainda assim, falta, né? Você não consegue, por exemplo, entre esses 4 sistemas que tem a bandeira, eu não consigo identificar qual deles que é o mais grave. Então, eu teria que acessar aqui e identificar dentro deles o que estava acontecendo antes de tomar uma decisão. Com o novo sistema de alertas, agora vai ser uma indicação numérica de acordo com o impacto causado daquela falha. Então, batendo o olho aqui na imagem, eu já consigo identificar que esse sistema aqui está com uma criticidade maior do que os demais, e esse aqui é o que deve ser primeiro avaliado. Então, eu estou vendo isso aqui a nível de conta. Tá? Então, tenho todos os sistemas aqui na minha página inicial e de olho eu já sei que tem algo acontecendo aqui. Então, assim, eu vou entrar e identificar. Então, esse é um novo sistema de alerts e é disso que a gente vai estar falando durante toda a apresentação. Primeiro detalhe é referente à migração para o novo sistema. Você, todo mundo, né, partiu do sistema anterior, quem entrou antes, né, com o sistema de alertas anterior, recebeu um pop-up para migrar para o novo sistema. Então, quando você fizer o login na sua plataforma de monitoramento, vai aparecer um pop-up perguntando, né, se você tiver no sistema anterior, se você quer migrar para o novo sistema. Então, você pode selecionar sim ou depois, né, depois, por enquanto você quer manter, porque você já pode ter criado algumas regras, alguns detalhes, ele tem até uma mensagem indicando para ficar atento que vai ser reconfigurado, né? Porque está mudando toda a dinâmica. Então é por isso que ele avisa e por isso que você pode optar. E você selecionando aqui para fazer a transição, né? Concordo com os termos, ele vai mudar. Caso você tenha pressionado não tenho interesse ou não nesse momento, ele vai aparecer novamente depois de algumas semanas, tá? Então, dentro de uma semana, 2 semanas, vai aparecer novamente o pop-up para você ter uma nova oportunidade. Então, se você não migrou, não se preocupa, você vai receber de novo o alerta. Outro detalhe é que, como vai impactar, né? Se você já tem uma dinâmica de alertas criadas por você no sistema antigo e o novo vai ser uma outra dinâmica, tem que ser feito pelo administrador da conta. Então, se você não é administrador da conta, você não vai receber o pop-up, tá? Então,
Caso você queira migrar e ainda não recebeu a notificação, verifica se você é o administrador da conta, se você tem os direitos de acesso para fazer essa transição. Caso não, procura o administrador, verifica com ele e aí vai ser feita a alteração. Então é bem simples assim. Legal. Então, as características desse novo sistema de alerta, uma delas é que você consegue gerenciar de forma eficiente, né? Então você consegue revisar todos os alertas da sua conta. Todos os alertas são indicados na mesma tela, economizando tempo, né? Não sendo necessário você entrar em todos os sistemas para verificar e talvez em uma planilha externa você listar o que precisa ser analisado. Você consegue filtrar os alertas de acordo com diversos parâmetros, por exemplo, tamanho do sistema, localização, qual o tipo de alerta. Então, por exemplo, você poderia focar só em sistemas de maior porte ou sistemas residenciais. Então, se você vai criando filtros ou por região, então vamos supor que você tem uma visita em uma região específica essa semana, ou o pessoal vai estar naquela região fazendo uma instalação nova. Então você já se programa, verifica se tem alguém naquela região que precisa de auxílio, e aí você programa a sua equipe para ir lá. Então essa é a ideia do sistema ser inteligente. A configuração também é bem prática, né? Então você consegue economizar tempo automatizando o sistema de alertas. Então você consegue, por exemplo, configurar perfis de alertas e aplicar essas regras a diversos sites. Então você pode criar apenas um perfil e depois aplicar a diversos sites, ou criar alguns perfis e aplicar a diversos sites. Por exemplo, você pode criar uma regra para um cliente VIP, um cliente que você tem contrato de geração, uma outra regra para outras áreas e assim por diante. Você pode definir também quem vai receber essa notificação, né, o e-mail, e depois duplicar essa configuração, né, utilizar para mais contas. E também, bem interessante, você pode customizar o rodapé do e-mail de notificação. Então, tem uma notificação que ela já é automática e ela vai enviar para quem você definiu na lista. E além disso, você ainda pode customizar, colocar suas informações, o seu telefone, o telefone da sua equipe, para quem receba o alerta consiga gerenciar. Então, fica praticamente como se você mesmo tivesse mandado uma mensagem, fica bem particular para cada caso. Isso é bem interessante para você também utilizar. Tem uma função que você também reconhece e silencia múltiplos alertas, né, com apenas um clique. Você pode selecionar e mutar. Então é bem interessante essa questão de silenciar os alertas, né? Então, às vezes você sabe que o cliente está passando por um período que a internet dele está ruim. Então lá está em serviços na região, ele vai ficar um período. Você, na vez de ficar toda hora vendo aquele alerta ou incomodando o cliente com aquele alerta, você pode simplesmente acessar e deixar ele silenciado por um período. Então você fala assim, ó, daqui um mês só que eu vou me preocupar novamente com essa questão da internet. Ou um cliente que tem problemas na rede, a concessionária está mexendo na rede dele, e ele sabe que naquele período realmente ele vai ter diversas quedas ou diversos problemas relacionados à rede CA. Então você vai lá, silencia essa notificação e aí ele não vai receber durante um período específico, voltando automaticamente depois, né? Então dessa forma você consegue otimizar também a configuração. A priorização de alertas por impacto, né? Eu comentei no início, a gente viu a diferença antes, eram apenas símbolos indicando se era basicamente grave, médio ou pouco grave, né? Algo assim. E agora a gente consegue ter uma noção melhor por impacto. Então, o impacto permite a gente identificar quais são os problemas reais, né, no meu sistema, o que está acontecendo com os componentes. Ele também vai auxiliar o instalador a decidir qual é a prioridade, né, nas ações ou nas visitas técnicas, o que ele deve resolver primeiro, o que ele deve ter atenção para resolver. E o indicador de impacto ele é um algoritmo, né, que roda por trás, não precisa, o instalador, o usuário da plataforma não precisa fazer uma lógica, nada disso. Já tem um algoritmo pensado pela própria SolarEdge que faz essa análise e ele leva em consideração a duração do problema, o número de módulos ou equipamentos que foram afetados, a perda de energia, quais são os riscos, né, que aquele problema tem de ser mais crítico. Então, ele pode ser um probleminha, mas ele tem uma tendência de ser mais crítico, então ele pode elevar o nível de criticidade. Então, tem toda uma dinâmica que roda por trás, que foi pensada antes, que deixa bem poderoso esse novo sistema de alertas. Esse aqui é um exemplo de alerta a nível de conta. Então, quando você faz o login no seu sistema, você já tem as informações básicas, né? Então, você já vai ter sua lista de sistemas, lá já tem uma indicação
de alerta, similar àquela que eu mostrei na primeira imagem. E aqui você consegue, clicando no menu Alertas, que a gente está vendo aqui na parte superior, menu Alertas, eu consigo ter todos os alertas. E aí é um filtro bem prático, eu consigo, por exemplo, clicar aqui em Impact, ele vai vindo do maior para o menor, ou do menor para o maior, e eu vou então indicando. Ou quando o alerta for aberto, qual foi o primeiro alerta, ou qual alerta mais antigo da minha lista, que eu devo verificar primeiro. Então você define também qual que vai ser o seu critério de análise. Você pode filtrar aqui também por data de instalação. Então vamos supor que é algo interessante, os sistemas hoje são bem recentes, então a gente está falando praticamente vários sistemas que ainda estão no período de garantia, mas vai chegar um momento que você vai ter vários sistemas e tem sistemas dentro de garantia, fora de garantia, tanto a sua garantia como instalador, quanto a garantia do fabricante, né? Da SolarEdge é bem longa, né? 12 anos, mas vai chegar um momento que sim. Então você pode filtrar também por data de instalação, de forma que você identifique quais sistemas estão ainda na garantia, ou seja, você tem uma obrigação contratual com aquele cliente de resolver dentro de alguns dias, ou qual que na verdade vai virar uma oportunidade de pós-venda. Então, o cliente está com um problema, não está mais na garantia, você vai poder faturar com aquela visita. Então, sua equipe que coordena, né, esse pós-venda pode utilizar essa ferramenta também de uma forma estratégica, né, identificando quais sistemas, por exemplo, por data, por potência, e aí as possibilidades são infinitas aqui, tá? Então, esse aqui é a nível de conta. E também, lógico, você pode verificar a nível de sistema. Então, eu tenho uma lista com vários sistemas e eu identifico que aquele cliente está com alerta número 9. Eu vou lá e clico nele. Quando eu clico naquele alerta, ele abre a página de alertas do sistema. Então, quem já está familiarizado com o sistema de monitoramento conhece, né? Eu tenho os menus aqui. No menu alerta, eu tenho a indicação, tenho o detalhe quando foi aberto. E aqui eu posso clicar nesses três pontinhos, ele vai ter mais informações do que eu quero fazer com esse alerta. Por exemplo, verificar mais informações, dicas de como resolver, etc. Então eu tenho as duas formas para analisar. Legal. E como que funciona, né, o sistema de alertas, a dinâmica, na verdade, de configuração? A gente pode dividir a configuração basicamente em duas partes. Eu tenho a configuração do sistema e eu tenho o gerenciamento de ações a serem tomadas. Tá? Quanto à configuração do sistema, eu tenho a criação de perfis de clientes, né, e de notificações. Defino quais notificações estão ali dentro daquele perfil e também defino quais sistemas que vão ser aplicados para aquele perfil. Quanto ao gerenciamento de ações, eu vou ter as indicações de falha, a priorização daquela falha devido ao impacto que ela está causando naquele sistema e o auxílio na resolução daquele problema. Tá? Então a gente vai detalhar mais à frente aqui também esses detalhes. Então, referente, né, à configuração do sistema, como que se dá a criação de perfis? Né? Você define um perfil para alguns clientes. Então, você pode ter um perfil residencial, um perfil comercial, um perfil de clientes VIPs ou regiões específicas. Tá? Então, você tem regiões que você tem uma equipe de serviço, você cria para aquela região e também depois você vai definir as notificações para quem está naquela região. Então, é uma forma inteligente também quando você tem equipe em mais lugares. É uma forma de serviço, é interessante quando a gente pensa, né, em monitoramento e em sistema de alertas, as possibilidades que trazem. Né? A gente acaba hoje, na venda do equipamento, na compra do cliente, vendendo como se fosse só um gerador de energia. Então, eu vendo um produto. Né? Estou te vendendo um produto XYZ, ou SolarEdge, por exemplo. Mas por trás disso, na verdade, você está vendendo um pacote de serviços. Né? Então, já pensou, por exemplo, você oferecer para o seu cliente, falar assim, ó, o sistema custa tanto, eu tenho o pacote Premium e o pacote tal. Né? Se você comprar o Premium, você entra na lista VIP, então ele vai ter prioridade, ele vai ser atendido em 24 horas, por exemplo. Se você contratar o pacote tal, você vai ser atendido em até 48. É só um exemplo, mas existe toda essa dinâmica que a gente pode ainda explorar no mercado, né? Sem ficar brigando por preço, mas também agregando valor no serviço. Né? E a ferramenta permite isso também, e você poderia fazer esse gerenciamento, por exemplo, colocando aqui uma categoria no qual você vai sempre priorizar. Né? Então, isso vai virar um serviço dentro da sua empresa também. Para cada perfil de alerta, você consegue selecionar regras, né? Regras já pré-definidas, então a gente vai ver na sequência, mas você pode ativar ou desativar algumas opções de regras que você quer ou não quer ver dentro daquele
sistema. Então, essas regras vão envolver desde performance, equipamento, configuração, instalação, rede, comunicação e detalhes ambientais. Aqui é um print da tela de configuração. Então, para configurar esses parâmetros, a gente entra na minha conta, no canto superior direito do monitoramento, você acessa as informações da sua conta. No menu alertas, você tem as informações. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, que a gente está vendo, eu tenho aqui a indicação de clientes, né? Eu posso adicionar os perfis, então, coloquei aqui clientes VIPs, SolarEdge padrão, né? Ele já vem com essa conta já pré-criada. E aqui que eu poderia adicionar clientes premium, clientes de Minas, clientes de São Paulo, por exemplo. E aqui dentro desse, né, cada perfil eu vou configurar as regras. Então aqui eu tenho essa chave seletora na qual eu indico quais regras eu quero incluir ou não dentro dessa categoria de clientes. Tem várias opções, eu só dei um print num pedaço, mas é uma lista com várias opções. E aí você define aqui de acordo com o que você precisa. É possível também definir quais parceiros que serão notificados, né, para cada regra. Então, eu defini ali o perfil, defini quais regras e dentro das regras eu defino quem vai receber essa notificação. Né? Então, eu posso colocar tanto usuários da minha conta, que são pessoas da minha empresa, né? E talvez quem não está habituado, quando a gente fala conta, é propriamente a empresa. Né? Então, imagina que existe a conta SolarEdge Brasil e eu estou dentro dessa conta. Então, eu sou um usuário dessa conta e tem o proprietário do sistema, que é a pessoa normalmente que tem a propriedade do inversor, mas ele vai ter um acesso reduzido, mas você também poderia mandar algumas notificações para ele. Por exemplo, é um problema relacionado à internet. Você pode direcionar para o cliente essa notificação. Então, fala assim, ó, cliente, atenção, né? A internet está e já vai para ele também as recomendações. Então, é proativo, ele não vai ficar esperando também você verifique que ele está sem internet, ele vai receber uma notificação e ele mesmo vai verificar se a internet dele está ok. Nós temos o aplicativo hoje, o Mais SolarEdge, que permite o próprio usuário, né, fazer esse self-service. Ele vai lá no inversor, ele mesmo configura, ele mesmo verifica, né, minimizando necessidade de visitas para esse tipo de serviço. Né? Então, é bem interessante as possibilidades. E depois de configurado, né, incluindo, também é importante frisar, usuários externos. Às vezes você tem uma equipe terceirizada que você não quer que eles tenham acesso ao monitoramento, mas você pode disparar para ele um alerta, falar assim, não, vai lá naquela instalação e verifica. Tá? Então, de forma automática também para pessoas mesmo que não fazem parte da conta. E depois, feito todas essas configurações, você consegue também replicar para outros sistemas. Então, você pode fazer isso de forma bem dinâmica. Naquela mesma tela, né, que a gente olhou anteriormente, só que agora focando aqui do lado direito, a gente tem aqui as notificações. Tá? Então, aqui onde eu defino as notificações para quem que vai ser enviada, para o proprietário, né? Ou se posso inserir aqui os destinatários. Né? Então, adiciono os e-mails de pessoas externas à conta para receberem também. E definição dos sistemas, né, para cada perfil. Então, você criou o perfil e você pode aplicar esse perfil para múltiplos sistemas. E é interessante também que fica bem prático. Então, como você cria primeiro o perfil e depois só atribui o perfil ao sistema, você pode migrar esse cliente para outras categorias. Então, vamos supor que é um cliente que até então está na categoria só que você criou residencial, mas ele fez um contrato com você de serviço, alguma coisa, se tornou um cliente VIP. Então, você simplesmente vai lá e muda a categoria dele, né? Põe o perfil dele como VIP, por exemplo. Então, só uma ideia, mas mostra que é bem dinâmico fazer essa alteração. E quando a gente fala de perfis, né, a gente está falando, tem um menu, dentro do menu de alertas, né, atribuir sites ao perfil. Eu posso vir aqui selecionar só um site e definir para ele o perfil, ou eu posso alterar um conjunto de sites, de sistemas, né, aqui para dentro de um perfil. Então, basta eu selecionar múltiplos sistemas, ou todos, né, se eu quiser também, e mover para o perfil específico. Tá? Então, fica bem fácil, mesmo que você já tenha diversos sistemas dentro da plataforma de monitoramento, fica muito fácil você gerenciar qual que é o perfil. Então, é uma cascata de ações, né? Você pode definir o perfil, depois você pode editar o perfil de acordo. Quando você atualizar o perfil, você vai estar atualizando para todos os sistemas que estão ali conectados. Então, fica bem prático. Legal. Então, esse pedaço que a gente falou até agora é referente à configuração em si. E também agora a segunda etapa seria quanto ao gerenciamento de ações.
É emitido um e-mail diário também com notificações de alertas, né? Então, esse aqui na imagem é um exemplo de um e-mail enviado, tem um arquivo em anexo nesse e-mail, que ali tem os alertas que foram ativados, tá? Então, você consegue dar uma olhada, e lógico que você sempre é um input para que você vá lá na plataforma de monitoramento e veja mais detalhes. Você consegue também, né, identificar, então, quando você vai lá no sistema, na plataforma de monitoramento, os alertas de acordo com seus impactos, né? Então, tem os critérios ali que você pode filtrar, e aí você identifica o que, que para você é mais crítico, né? Então, você vai ter o rank que foi criado de acordo com o nível de criticidade, mas você também pode filtrar e priorizar de acordo com o que você entende que é mais crítico, tá? E o ranking ele vai priorizar, né, sempre quais problemas que têm maior potencial de perda de energia. Então, o ranking vai ser criado dessa forma, e aí você acessa e também refina de acordo com características dos seus sistemas. Quando você abre um alerta, né, então você tem a lista de alertas, no canto direito vão ter 3 pontinhos que você clica e ali tem informações do alerta. Então aqui é um exemplo de um sistema que está sem comunicação, né, só um exemplo, um impacto 1, porque o fato do equipamento estar sem comunicação não quer dizer que ele não esteja produzindo, né? Ele pode estar produzindo e simplesmente caiu a internet, mas ele pode também estar desligado, enfim. Então você tem que avaliar, aí você cria seu próprio critério. E aqui tem as recomendações, então ele pede para verificar o roteador, verificar que as conexões estão corretas, etc. Então você já tem pelo menos um ponto de partida para começar a sua análise. E aí você acompanha essa análise, faz o passo a passo, e se mesmo assim ainda não conseguiu resolver o problema, tem aqui o link do suporte, né? Então você pode entrar na nossa plataforma. Quem nunca utilizou ou não conhece ainda, a SolarEdge tem uma central de suporte, né? Também online, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que você entra lá e abre um chamado de suporte. Então você vai descrever, por exemplo, se você está seguindo esse passo, você vai descrever tudo o que você já fez e o que você verificou e o que, que o suporte pode te ajudar nesse caso. Então, do que você precisa de ajuda visto tudo que você já analisou. Então, percebe que você já ganhou um passo a mais. Então, você consegue, antes mesmo de abrir o chamado de suporte, já ter previamente uma orientação do que pode estar acontecendo no sistema. E aí você, quando abrir o chamado, já vai descrever muito melhor e o tempo de resposta, o tempo de resolução desse problema vai ser muito mais ágil, né? Então, é uma ferramenta bem interessante. Lógico que para algumas indicações e alguns problemas, ele vai pedir que você vai ter uma opção assim, entre em contato com o suporte, porque existem problemas que eles são muito depende de vários fatores. Não é um problema que ele indica, está acontecendo isso, né? Então, por exemplo, tensão alta, né? Medir a tensão, verificar e etc. Mas alguns problemas, eles podem ter causas tanto na parte de corrente alternada, quanto na parte de corrente contínua, pode ser uma falha de isolação em conjunto com outro comportamento. Então, realmente tem casos que é necessário entrar em contato com o suporte. Mas mesmo assim, você já economiza tempo vendo que não adianta você, às vezes, visitar a instalação antes mesmo de entrar em contato. Você entra em contato e faz uma visita mais direcionada, tá? Então, recomendo sempre que tiver um alerta, dar uma olhada, né? Seguir os passos e, na dúvida, lógico, liga pra gente, entre em contato aqui com o suporte que a gente vai te orientar. Legal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem algumas perguntas. É, tem um pessoal perguntando se vai ser gravado, né? Se o webinar. No geral, a gente grava todos, tá? E ao final da semana de webinars disponibiliza. Então, isso é basicamente padrão, tá? A gente sempre disponibiliza de alguma forma depois das apresentações. Então, quem não pôde acompanhar por algum motivo, queira revisar com mais tempo, fica tranquilo que depois vai ser sim disponibilizado. Tem uma pergunta do Carlito Fernandes referente como renovar um site da lista de sistemas. Carlito, se puder reformular a pergunta, não ficou claro, tá? Como, o que você gostaria de fazer. Ó, tem uma pergunta do José Juarez, ele comentando aqui que gostaria de ter um banco de dados, né, para verificar os problemas e aí, assim, ele evitaria de entrar em contato com o suporte e tal. Então, José Juarez, é basicamente o que eu acabei de mencionar aqui. Acho que até a pergunta foi antes, né, de apresentar esse trecho.
Então, acredito que foi respondido agora com essa lista. Então, a ideia agora sim são, quando acontece algum alerta, ele ser indicado para você também uma recomendação de resolução. Tá? E aí você pode seguir essa resolução. Legal. Tem algumas perguntas. No começo da apresentação eu até alinhei. A ideia aqui é a gente passar de uma forma mais geral, tá? O sistema de alertas tem muita gente que ainda não conhece ou não sabia das funcionalidades que ele tem, mas a gente vai sim, tá? Programar um webinar para mostrar a configuração, entrar em mais detalhes de configuração, tá? Então, essa apresentação aqui é mais para a gente ter uma ideia do potencial da ferramenta e criar novas ideias para o pessoal que está utilizando, né? E com certeza um webinar mais técnico, com mais detalhes, a gente pode programar e vai programar mais à frente, tá? Legal. Então, respondido algumas perguntas aqui, pessoal, fica à vontade para mandar, mas mais no final aqui eu respondo também as perguntas adicionais. E vamos dar alguns exemplos. Acho que é interessante também entender a dinâmica desse sistema de alertas. Então, dá uma olhadinha aqui. Esse exemplo 1, a gente está falando do impacto em relação à duração, né? Vamos fazer uma análise. Imagina que eu tenho dois sistemas. O sistema 1, o problema de produção no inversor já está lá por 12 horas. Então, o inversor está com 12 horas sem produção, por exemplo. No sistema 2, o inversor está sem produção por 2 horas. Os dois sistemas são do mesmo tamanho. E aí, né? Então, se fosse, é importante frisar, se fosse no sistema antigo, eu veria um alerta crítico, né? Indicando assim, crítico, porque o inversor não está produzindo. É um símbolo igual está aqui até dentro do inversor no sistema anterior. Porém, qual dos dois é mais crítico, né? Então, aí que entra o novo sistema de alertas. Ele vai identificar esse comportamento e vai indicar para você um impacto. Então, nesse caso, o inversor que está 12 horas ali vai ter um impacto maior do que está a 2 horas. Então, esse aqui foi ranqueado com o número 5 e ali ranqueado com o número 13. Então, esse ranking, ele visa identificar para você o que você deve verificar primeiro, o que você está tendo mais perda de energia. Então, foi, nesse caso, o inversor do sistema 1. Né? Então, mesmo sendo dois inversores de mesma potência, como a duração do problema no sistema 1 é maior do que a do sistema 2, ele vai estar causando um impacto maior. Legal? Então, essa é a ideia, e de uma forma bem simples, a gente verifica o quão importante é, né, a gente também ter esse sistema. Né? Imagina isso dentro de um universo de diversos sistemas. Vai chegar um momento que você vai ter 50, 100 equipamentos instalados, né, na sua conta, e é difícil às vezes você determinar, né, qual é mais crítico, e dessa forma fica muito prático, né, eu identificar. Então, nesse caso, eu visitaria primeiro esse cliente que está já 12 horas, ou verificaria primeiro dele e depois o do outro sistema. Legal. Agora, um exemplo, impacto pela perda de energia. Né? Eu tenho dois sistemas também. Um sistema está ocorrendo uma falha de rede ali, né, de energia, ao meio-dia. E esse inversor ele é de 5 kW, então é um inversor de menor potência. O sistema 2 é uma falha de rede que está ocorrendo no período da manhã em um inversor de 20 kW. Então eu tenho duas situações de falha igual, né? Ambas são falha de rede, porém uma acontece ao meio-dia, que quem trabalha com solar sabe que é o momento de maior radiação ali, então é o momento que eu tenho uma maior geração. E uma outra falha, que é a mesma falha no inversor maior, está ocorrendo ali no período da manhã. Né? E como que eu nivelo esse impacto? Qual que está causando mais impacto? Então, o sistema de alertas nesse cenário colocaria um impacto igual para as duas situações. Porque a falha na rede que está ocorrendo ali, meio-dia, ela está causando um grande impacto de perda naquele sistema, né? Mesmo ele sendo menor. E ali no sistema de maior porte é no período da manhã, que tipicamente você vai ter uma menor radiação, então está perdendo uma menor energia. Nesse cenário, então, ambos estão perdendo a mesma quantidade de energia. Tá? Então, é uma suposição, lógico, ele faz uma conta bem mais detalhada ali, mas a ideia aqui é mostrar, então, mesmo com sistemas de tamanhos diferentes, ele vai considerar a perda que aquele sistema está tendo. Nesse cenário, os dois estariam tendo a mesma perda, um porque está perdendo bastante meio-dia, e o outro sistema, como ele é maior, está perdendo de manhã, e os dois estão tendo a mesma perda. Legal? Então, essa aqui é para entender a dinâmica. E um outro cenário, né? Impacto por equipamentos afetados. No primeiro sistema, eu tenho problema de produção em um inversor. E no outro, eu tenho problema de produção em apenas um inversor, porque lá eu tenho 3. Né? Então, de 3, um deles está com problema. E
pode ser N problemas, tá? Aí tem que avaliar também, mas aqui é mais para mostrar como que ele identifica, né, essa diferença. Então, nesse cenário, ele indicaria um impacto 7, tá? Para ambos. Então, os alertas foram indicados para os inversores do mesmo tamanho. Então, os inversores, nessa suposição, são de mesma potência, tá? Então, eles estão causando similar perda de energia, independente do tamanho do sistema. Então, a dinâmica dos alertas, ela vai te mostrar de acordo também, né, com as perdas. Então, ele está focando quanto que aquele sistema está perdendo. Esse sistema 1 está tendo essa perda, o sistema 2 está tendo a mesma perda, né, em questão de potência. E lógico, isso aqui é só um exemplo para facilitar o entendimento. Mas de acordo com o alerta, nem todo problema você vai ter uma perda total de energia. Então, de acordo também com essa perda, ele vai te indicar. Pode ser que é um problema intermitente, pode ser que seja um problema fixo e assim por diante. Ele também tem uma escala de diferenciação de acordo com a potência do inversor. Então, a gente viu que naquele residencial a gente tinha uma indicação até nível 5. Esses de maior porte a gente vai ter aqui, por exemplo, dado no nível 7. Então, também, quanto maior o inversor, ele vai aumentar mais ainda o impacto. Tá? Então, é bem interessante a dinâmica que eles estão utilizando. A SolarEdge está usando de um know-how que eles têm de mercado. Né? A gente tem muita informação a nível de monitoramento e trazendo isso para o nosso dia a dia de forma integrada à plataforma, sem nenhum custo adicional para o usuário. Tá? Então, tudo isso já está disponível para vocês na plataforma de monitoramento da SolarEdge. É só questão mesmo de utilizar e entender e pensar de uma forma estratégica junto com o time aí de pós-venda, como aplicar. Tá? Então, ele vai ser prático aqui para você resolver e analisar os problemas da instalação, vai te ajudar a reduzir o tempo de sistema parado, né? Vai aprimorar os serviços oferecidos. De novo, serviço no momento da garantia, que você ainda tem garantia com o cliente, ele é um custo importante que você tem que reduzir, né? Então a gente sabe que o pós-venda é fundamental aí para o sucesso do cliente. E depois que passou o período de garantia seu como instalador, né? O da SolarEdge ainda vai durar talvez até 25 anos se você fizer a extensão ou 12 anos para o inversor, que é bastante tempo. Mas aí você pode oferecer serviços adicionais, tá? Então ele vira para você um outro negócio, então é importante já ter isso em vista. Vai te dar tranquilidade, né, quanto à operação do sistema, que você para o seu cliente, que é fundamental também essa confiança, e sem custo adicional por 25 anos, já está incluso na plataforma, já está incluso junto com todas as funcionalidades, e é só um pedacinho, né, da nossa aplicação. Você tem N vantagens de utilizar a SolarEdge e agora tem mais essa. Então é bem interessante conhecer. Agora vamos dar uma olhadinha nas perguntas e vamos ver como que o pessoal tá achando aqui no chat. Ó, tem novamente as perguntas, se o webinar será gravado. Eu comentei que, né, a gente, no geral, sempre que apresenta aqui, a gente grava e normalmente sim é disponibilizado, tá? Eu só não sei o meio que o pessoal do marketing vai disponibilizar, mas a gente sempre disponibiliza sim. E até não só esse webinar dessa semana, a gente tem dentro do canal do YouTube da SolarEdge um playlist ali com vários webinários já gravados, tá? Então eu recomendo dar uma olhada lá no YouTube. A gente já tem vários webinários lá também. Ó, tem uma pergunta aqui do Marcelo Rinaldi que é interessante. Ele comentou que ele quer deixar disponível para o cliente dele só alguns menus, né? Então a gente tem alguns menus que a gente identifica, que é o painel, que é aquele menu principal, layout, que é a informação dos módulos, e ele só quer restringir o relatório. Dentro do gerenciamento da conta, então você clica lá em admin, vai lá em usuários e você define qual perfil que você quer mostrar para o seu cliente. Então, dá para você editar por lá, dá uma olhadinha, mas dá sim para você mostrar só alguns menus e outros não, tá? Então fica bem prático. Tem uma pergunta aqui também do Ronaldo, comentando sobre o webinar que teve essa semana, né? Do novo relatório de retorno de investimento, análise financeira. Ronaldo, vai ficar, no geral, né, esses webinários são gravados, a gente vai disponibilizar sim, tá? Na sequência, só não sei a mídia, se vai vir via e-mail com link ou se vão disponibilizar direto no YouTube, mas vai ser sim. Legal, acredito que não tem muitas mais perguntas aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenha, pelo menos a ideia dessa apresentação foi para a gente aprender um pouco mais, entender qual foi a ideia por trás desse novo sistema de alertas, a dinâmica.
e acredito que daí em diante vocês podem dar uma olhada. É bem intuitivo os menus, tá? Então você vai acessar o menu, vai fazer umas configurações, fazer uns testes e, e aí você vai poder utilizar. Legal? Então, agradeço a participação de todos. Tenham um bom restinho de semana aí. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição também nos nossos canais de atendimento. Forte abraço. Obrigado e tchau, tchau.